Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo tranquilo com você? Espero que você esteja bem e espero que você esteja estudando bastante, né? Principalmente essa parte de estatística que é muito importante, né? E que eu vou carregar aí ao longo de todo o meu estudo nas séries finais do Fundamental, né? Agora o 8º e o 9º, e depois também, né, no ensino médio com uma importância também muito grande. Então vamos lá? Presta atenção agora nas atividades que nós vamos fazer. Então, veja que interessante, acompanhe essa atividade aqui. Na tabela abaixo foram inseridas a quantidade de crianças de uma escola classificadas de acordo com a sua idade, né? Então eu tenho com 10 anos eu tenho 3 crianças, com 11 anos eu tenho 15 crianças, com 12 anos eu tenho 36 crianças, com 13 anos eu tenho 6, eu tenho um total de 60 crianças, né? Então eu tenho um total de 60 crianças distribuídas numa tabela por idade. Então agora nós vamos pegar os dados dessa tabela e transformar esses dados num gráfico. A ideia de transpor dados de uma tabela para um gráfico é para fazer uma leitura melhor, né? Então o que nós vamos fazer aqui? Presta atenção, né? Primeiro nós vamos calcular a porcentagem de cada criança. Para nós calcularmos a porcentagem de cada criança, nós temos que dividir a parte pelo todo, né? Então, nós temos lá, voltando aqui, nós temos 3 crianças de 10 anos, 15 crianças de 11 anos, 36 crianças de 12 anos, 6 de 13 anos, o que dá um total de 60. Então, se eu dividir 3 por 60, eu estou descobrindo a parte pelo todo de 10 anos. Se eu dividir 15 por 60, também eu estou descobrindo a parte pelo todo. Se eu dividir 36 por 60, também. E se eu dividir 6 por 60, também. Então foi o que nós fizemos aqui. Nós dividimos 3 por 60 e achamos 0,05, que equivale a 5%. Aí nós dividimos 15 por 60, achamos 0,25, que equivale a 25%. E na sequência dividimos 36 por 60, achamos 0,6, que equivale a 60%. E por último dividimos 6 por 60, achamos 0,1, 10%. E tem um fator importante. Se eu somar 60 mais 10 dá 70, 70 mais 25, 95, 95 fecha em 100. Então, eu quero montar um gráfico de barra, de coluna. Só que nesse gráfico de coluna, eu quero representar no eixo X cada coluna para cada quantidade, aliás, para cada idade, né? Nós temos lá 10, 11, 12 e 13 anos. 10, 11, 12 e 13 anos. Aí nós fizemos um cálculo de porcentagem de cada faixa etária. 10 anos deu 5% das crianças, 11 anos deu 25%, 12 anos deu 60% e 13 anos deu 10%. Então olha que interessante, nessa tabela aqui eu não consigo enxergar essa comparação. Eu só consigo enxergar valores para cada idade. Agora, se eu fizer a transposição desses dados para o gráfico, eu consigo enxergar melhor através dessas colunas, eu consigo enxergar melhor os percentuais e o quanto um percentual é maior que o outro. Veja que 12 anos é disparadamente maior, né? Então, essa é a grande importância de eu trabalhar com gráfico. A hora que eu consigo enxergar, né, também aí essa distribuição, ok? Mas também tem uma coisa importante. É muito importante eu aprender a interpretar um gráfico. Um gráfico pronto que já está ali sobre uma determinada situação. Então vamos fazer um exercício de interpretação de gráfico, que é esse exercício aqui, né? Então, dá uma olhada aqui no enunciado, vamos ler juntos esse exercício. Olha o que ele fala aqui, ó.
Pedro saiu às 8 horas da manhã de casa e até às 12 horas ele percorreu 180 quilômetros, conforme aponta o gráfico. Considerando as informações, determina o que se pede. Então veja, nós temos no eixo X o tempo de deslocamento entre 8 horas da manhã e meio-dia, né? Lógico que esse deslocamento foi feito de carro, né? Porque ele andou 180 quilômetros num período curto de tempo, né? Isso em basicamente 4 horas aí. Então, nas primeiras de 8 a 9 horas, vamos anotar esse comportamento aqui. Nós temos lá intervalos de tempo. De 8 até as 9 horas, ele andou 40 quilômetros. Agora, das 9 horas até as 10 horas, o que aconteceu, né? Das 9 horas até as 10 horas, ele não andou. Ele ficou parado. Não teve deslocamento, não teve distância percorrida. Ele não andou. Então aqui, o deslocamento dele foi 0. Ele ficou parado. Né? Aí na sequência, das 10 às 11 horas, ele já tinha andado 40 e andou 80, então ele andou mais 40, que é esse intervalo entre 80 e 40. Então aqui, das 10 horas até as 11 horas, ele andou mais 40 quilômetros, né? Então, agora ele andou, em 1 hora ele andou de 80 a 180. Então ele andou 100 quilômetros em 1 hora. Das 11 horas da manhã, né, aqui, das 11 horas ao meio-dia, ele andou 100 quilômetros, né? Então, ele andou 40 quilômetros em 1 hora, ficou 1 hora parado, provavelmente ali fazer uma refeição, né, alguma coisa assim, tomar um café da manhã, e depois ele resolveu continuar andando. Em 1 hora ele andou 40 quilômetros e aí no final ele resolveu aumentar a velocidade e aí andar 100 quilômetros em 1 hora, né? Agora vamos responder as perguntas. Letra A. Entre 9 e 10 horas, o que aconteceu? Ora, entre 9 e 10 horas, nós concluímos que ele ficou parado, né? O gráfico nos mostra isso, não teve deslocamento. Então, entre 9 e 10 horas, ele ficou parado. Aí a próxima pergunta. Entre 11 e meio-dia, quantos quilômetros ele percorreu? Entre 11 e meio-dia, ele andou 100 quilômetros, né? Então, entre 11 e meio-dia, ele andou 100 quilômetros. Foi o período em que o deslocamento foi maior. Veja que essa reta ela tem uma inclinação bastante acentuada em relação ao eixo X. Muito mais do que essa e do que essa daqui. Essa inclinação acentuada demonstra um comportamento diferente, ou seja, que a grandeza que está no eixo Y cresceu bastante num curto intervalo de tempo. Quantos quilômetros Pedro percorreu entre 10 e 12 horas? Veja, entre 10 e 12 horas ele andou 140 quilômetros. Então a resposta da letra C seria 140 quilômetros, né? Veja que problema importante, porque até então nós estávamos trabalhando com os gráficos, na construção dos gráficos, na interpretação das tabelas, né, traduzindo essas tabelas em gráficos, e agora nós pegamos um gráfico pronto que sinalizava um comportamento, né? Veja que é um gráfico de linhas, né? Ele trabalha com pontos, e através desse comportamento eu consegui extrair dados suficientes para minha análise e para responder as perguntas que foram feitas ali, né? Muito importante, uma análise extremamente importante, exercícios muito importantes, ok? Então um abraço para você, até o nosso próximo encontro.